Como obter proporção, volume e firmeza nos traços? Pô, mais técnico que isso não existe, né? Como obter proporção, volume e firmeza nos traços. Olha, é uma pergunta extremamente técnica, né? Extremamente técnica. E é uma pergunta de quem, muito provavelmente, eu não tenho nada contra isso. Nada. Mas eu preciso deixar bem claro. É uma pergunta de quem ainda crê em certos conceitos acadêmicos, tá? É típico isso. Quando se pergunta em proporção, em volume e em firmeza de traço, para dar esses três exemplos que foram pedidos, todos os três falam um pouco sobre a pessoa que fez a pergunta. E ela é uma pessoa que ainda tem na cabeça a coisa da academia. Porque, na realidade, esses três conceitos, os três conceitos, são absolutamente relativos. Que a proporção para você pode não ser para mim. Não é possível, tem que ter uma proporção. Não, não tem. Tem gente que é mais largo, tem gente que é mais magro, tem gente que é mais comprido. Proporção, falando assim, né? Ah, mas é que eu quero captar as proporções como elas são, assim, tá bom, tudo bem. Eu vou falar aqui agora um pouco sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que os três conceitos são relativos a uma ideia de arte voltada para o academicismo. E eu não sou contra o academicismo. Porém, ele atrapalhou e atrapalhará muito ainda as pessoas que querem desenhar com liberdade. Então, eu preciso deixar isso claro antes de explicar isso. Porque, inclusive, isso tudo aí, por exemplo, eu explico no programa TV em Casa, programa que eu fundei, que eu criei, etc. Está tudo lá, tem um módulo inteiro falando de anatomia, por exemplo. Mas eu não dou esse valor à anatomia, eu dou valor ao conhecimento sobre. Mas você não precisa dominar a anatomia. Você não precisa dominar a proporção, não precisa dominar volume, não precisa ter firmeza de traço nenhum. Tem gente que está no programa TV em Casa que tem um problema de. Não chega a ser Parkinson. Não precisa ter Parkinson, mas a pessoa não tem firmeza. Mas ela faz trabalhos lindos, essa pessoa. Então, não importa absolutamente isso. Mas eu vou responder porque eu acho que é uma resposta que vale a pena ser respondida para elucidar até essas questões. Proporção é observação. Óbvio, observação e prática. Né? Você tem aí artistas que modificaram, inclusive, a proporção dos seus quadros, das suas figuras humanas, por exemplo. Não, por exemplo, Jean-Auguste Dominique Ingres, se escreve Ingres, por exemplo. Ó. O Ingres, ou Ingres, né? Esse cara, século XIX, início do século XIX, ele botou o que seria o equivalente a uma aumentou o tamanho da coluna da modelo dele, intencionalmente, para dar uma distorção expressiva. Né? Então, a proporção é uma questão de observação. Observação. Não, eu vou até apagar aqui o ângulo. Proporção é observação, né? E uma execução segundo essa observação. Uma observação mais realização. E aí você vai realizar esse desenho, esse trabalho a partir dessa observação que você vai fazer, da proporção. Né? Agora, esse negócio de você ter que ter não sei quantas cabeças, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para você fazer o tronco, não sei o que mais, a perna, não sei o que mais. Gente, isso aí, tudo bem. Depois você vai lá no manual qualquer que você baixa na internet e faz. Mas isso é totalmente anacrônico, fora de época. Não existe mais. Tá? Você não é necessário mais você vai 7 horas e meia. Né? Enfim, não é necessário mais isso. Entendeu? Porque a gente já chegou à conclusão de que isso aí era importante antes. Agora não, desde o século XIX, metade do século XIX para cá, não é mais. Mudou. Volume, mesma coisa, de alguma forma. Assim, qual é a importância do volume, gente? O volume, ele busca o quê? Realismo. Né? O realismo. Não, você chega e faz uma bolotinha assim,
Aí você começa a sombrear a bolotinha, você está criando volume, ó. E eu estou sombreando com branco, né? Mas é porque é só para vocês entenderam, né? Eu estou no quadro negro, não tem jeito. Olha aqui, ó. Eu vou dando sombra aqui, ó, e vou criando volume. Daqui a pouco ele está criando, tá parecido com uma pedra, enfim, alguma coisa que tenha volume, né? Eu estou criando aqui uma situação. Olha aqui, ó. Ah, mas você não acha que é importante ter volume? É. Se o seu trabalho exige, eu já tive vários trabalhos que eu tive que trabalhar um volume, e aí beleza, fiz o volume, né? Entendeu? Mas você não, é assim, as pessoas se preocupam muito, e em geral é uma preocupação de quem está começando na arte, está querendo ter o domínio do volume, estou fazendo correndo aqui, né, gente? Vocês sabem disso, né? Então, quer dizer, você não tem uma. Aqui está invertido, né? O da era fazer diferente, mas tudo bem. O volume, na verdade, ele busca criar o quê? Um realismo. Você tem um retângulo chapado. Você faz isso aqui, você começa a criar um cano, entendeu? Você tem um. Você está entendendo? Tem um nariz aqui, você faz um nariz aqui, e aí você cria o volume aqui, etc. E começa a criar um realismo. Ah, o nariz, a sombra aqui, ó, tá. Tem tem a boca da pessoa, etc. Isso aí é absolutamente irrelevante para a arte de agora, tá? Se você quiser, você pode estudar naturalmente, não tem nenhum problema. Sombreamento, contraste, iluminação, tudo isso aí são elementos que compõem o volume, tá? Mas, de fato, para a arte contemporânea de agora, você não tem esse pré-requisito, como tinha antigamente. Antigamente é século XIX, início do século XIX, até antes do Renascimento, até meados do século XIX. Firmeza nos traços, eu vou te responder que isso é prática, né? Deixa eu botar outra. Firmeza nos traços. Firmeza nos traços. É prática, né? E aí, é claro, como eu falei, né? A pessoa pode ter um problema, né? E um tremor nas mãos e não ter tanta facilidade. Porém, um tremor nas mãos pode criar uma linha assim, ó, que pode ser muito interessante, né? Pode ser muito interessante. Ou seja, na verdade, mais que isso daqui, muito mais, o que importa é a linguagem. Essa sim ganhou lugar de destaque na arte contemporânea, na arte moderna, no impressionismo, né? Porque ela define uma pessoa, né? Então a pessoa pode ter uma mão, vamos dizer assim, não firme pelos conceitos acadêmicos, porém ela tem linguagem. Em arte agora, hoje em dia, o que vale e o que importa é a linguagem. Tá bom? Então fica aí a minha análise com relação a esses três quesitos, né? Proporção, volume, firmeza nos traços. Como obter isso? Você pode estudar proporção, volume, buscar o realismo, né? E se você quer ter uma firmeza no traço, faça, pratique desenho de observação, pratique muito, desenhe muito e desenhe com fluidez, com movimentos amplos. Você com certeza vai atingir, se você deseja ter essa esse resultado, você vai conseguir, tá bom? Mas é realmente uma coisa que, para a arte contemporânea, agora, não é quesito. O que importa na arte contemporânea foi o que eu coloquei na outra tela, que é exatamente isso aqui. Linguagem. É o que vale, é o que importa. Tá bom?